Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mate with Mates. E hoje um episódio bem especial com a nossa segunda especialista. Então tivemos 2 especialistas até agora e as 2 mulheres, né? Então o pessoal tá dominando. E um assunto que provavelmente seja o assunto mais pertinente e importante que a gente vai conversar no podcast. Provavelmente a gente vai fazer mais episódios sobre esse assunto. E a gente vai falar um pouquinho sobre vistos, né? O objetivo não é se aprofundar muito em algum tipo de visto ou no outro, mas dar um panorama geral do que está acontecendo na Austrália hoje, no dia 22 de setembro de 2025, né? Então, eu queria começando agradecendo a nossa convidada, né? Que acredito eu que podemos falar que nós somos os convidados, porque estamos no escritório dela. Então, uma pessoa bem bacana, a gente vem conversando faz um tempinho e eu conheço o trabalho dela, só recebi feedback positivo até agora, tá com 100% de aproveitamento, Fernanda. Então, a Fernanda da Migrow. Tudo bom? Tudo bem, tudo Tudo bem. ótimo. Obrigada pelo convite. Imagina. Espero passar bastante informação bacana para isso aí, todo mundo. que é por isso que a gente tá aqui, né? E aí, o episódio, né, o nosso podcast é Mate with Mates, e assim que a gente começou a conversar, eu e a Fernanda descobri que ela também é gaúcha. Então, a Fernanda já tá tomando chimarrão, então tá tudo em casa. Ela já tinha o chimarrão dela pronto, tava tomando durante o dia, mas a gente vai conversando, né? Fernanda, tu se apresenta pra gente o que tu faz, a tua agência, dá uma explicada pra gente o que tu Com faz. certeza. Então, eu sou a Fernanda, sou agente de imigração registrada aqui na Austrália. Moro em Melbourne já vão fazer 17 anos, então já tenho um tempinho de estrada aí. Chegou, era tudo mato ainda. Cheguei, era desbravando ainda. Mas, então, eu sou diretora e agente de imigração da Migrow Austrália, né? Que é a nossa empresa de consultoria. Então, o foco principal do nosso trabalho é fazer essa orientação a respeito de visto, planejamento imigratório, né? Não somente aplicação de visto, mas toda essa parte de preparar também, né, o imigrante, o estudante, né? Não necessariamente a gente trabalha somente com pessoas também que querem chegar até uma residência permanente, mas planejamento de imigração é o nosso foco principal, né? Então, a Migrow já tem alguns anos aí de estrada, já ajudamos bastante gente, né, nesse caminho. Então, esse é o nosso principal foco, ajudar. E Fernanda, só pra gente contextualizar um pouquinho, tu sempre trabalhou como agente, assim, sempre trabalhou nessa questão de vistos desde que tu chegou, ou tu teve outros trabalhos até tu chegar nessa função que tu tá hoje? Então, na verdade, a minha vida teve vários capítulos aqui na Austrália, podemos dizer assim, de formação do Brasil. Eu sou contadora, na verdade, então fez uma pequena curva depois. Então, chegando aqui, eu trabalhei com algumas coisas não relacionadas com isso, e logo em seguida vieram os pequenos, né? Tá bom. Então, que hoje já estão maior que eu. Então, teve um momento ali de transição, né, com as crianças, né? Eu tenho 2 filhos. E depois essa transição de carreira que acabou vindo muito também muito casual, na verdade, de até pessoas se aproximando e tentando entender como funcionava a vida na Austrália e tudo mais. E como eu estava bem passando por um momento de transição de carreira, acabou entrando como profissão, né? E aí já faz desde 2017, na verdade, que eu só trabalho com essa parte de imigração. E foi difícil conseguir o teu registro, Fernanda? Eu não tenho ideia como funciona, mas é um processo difícil, é complicado? É um processo um pouco longo, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente faz uma pós-graduação, podemos dizer, que é um Graduate Certificate, Graduate Diploma de Migration e Law, né? Então, foi, no meu caso, 1 ano para fazer o curso e depois as provas, né? Para finalizar o curso. Depois que eu me formei, já houveram algumas mudanças, né? Tá. Mas, além do curso, a gente precisa, por exemplo, fazer um IELTS para atingir uma nota mínima, para poder fazer o registro na profissão.
A gente registra, então, com o OMARA, que é o órgão dos Migration Agents, né, da Austrália. E ano a ano a gente precisa renovar esse registro, né? Então Entendi. a gente precisa estar se reciclando todo ano, fazendo cursos, atendendo uma pontuação, manter o nome limpo também, Claro, né? isso é. Isso tudo é parte do processo. E todos os anos a gente precisa renovar essa licença para poder seguir trabalhando como agente de imigração registrado, né? Ah, Então é mais entendi. ou menos assim. Tá. E, Fernanda, agora já falando um pouco sobre imigração, propriamente dito, a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar, que hoje a questão da imigração, ela vive um período meio duvidoso, né? Digamos assim, vamos chamar de período duvidoso. Então, a gente não tem muita certeza do que está acontecendo, do que vai acontecer, depende muito da eleição, né? Tu tem como dar um panorama geral, assim, só. Tá difícil, tá fácil? Uhum. Como é que tá essa questão, Fernanda? Claro, eu acho que até comparando também, assim, como imigrante, né, de quando eu cheguei aqui, né, falando aí 16, 17 anos atrás, era um cenário bastante diferente do que a gente está vendo hoje, né? Então, de certa forma, era mais fácil, se a gente pode dizer, Uhum. né, naquela época. E desde que a gente, né, desde que eu tô na Austrália, desde que eu trabalho com isso, a gente já viu muitas mudanças acontecerem. Sempre desperta esse receio, né, essas dúvidas, o que que vai acontecer. A cada troca de governo também vem mais perguntas, né? Mas esse momento em particular, assim, acho que pós-pandemia, né, Uhum. também é uma coisa que agravou também um pouquinho. A gente estava acostumado também, acho que talvez aqui o receio, um dos que eu pelo menos tenho recebido mais, é muito em função de vistos de estudante, né, o pessoal, assim, um pouco assustado com o número de recusas também que a gente está vendo acontecer. Então, a gente também vem de um processo durante a pandemia, onde praticamente era 100% de aproveitamento, né? Sim. Então, era muita aprovação. E as coisas agora estão também voltando para um período pré-pandemia, vamos dizer assim. Tá. E com isso surgindo alguns ajustes que o governo tem feito nas aplicações, na forma de análise, no que é estudante genuíno, e aí saindo um pouquinho de visto de estudante, quais são as profissões que a Austrália precisa, né? Então a gente está num período assim um pouco que a gente está um pouco assustado nesse sentido, assim, né, de entender o que tá para acontecer. Mas eu acho que, como a gente até estava falando um pouquinho antes, né, acho que são mudanças que não é a primeira mudança que a gente vê acontecer e ajustes, né, que a gente vai ter que fazer aí fazem parte do processo, acredito. Claro, claro. E aí, como a gente estava vendo, né? Eu estava falando antes, Fernanda. Depende de onde tu vai buscar a notícia, tu tem uma informação diferente, né? Sim. Então, se você vai para um veículo mais desse viés político, você tem um tipo de informação. Se você vai para esse vídeo no Instagram, você tem um outro tipo de informação. Mas na verdade, a gente não sabe bem o que está acontecendo, né? É. Agora, esse período, como você falou, isso é certo, né? A gente está passando por mudanças e depende muito de eleições, enfim. E uma coisa a gente pode falar, né? A Austrália sempre precisa de gente, né? Gente, ainda mais que gente que tem a agregar com o país, né? Com certeza, com certeza. A Austrália ela é um país que depende do imigrante, né? A Sim. gente sabe que, num geral, muita coisa que o australiano não quer fazer também, né? Que a gente sempre fala. Então, tem profissões que a gente sabe que não é o forte. É um país de população baixa, né? É um Uhum. país gigante de baixa Isso. população. Então, isso aí eu não. Esse medo, vamos dizer assim, eu não tenho no sentido de que vai cair muito a imigração, né? Eu acho que sim, são ajustes que o governo também está tentando fazer, e a gente vai se ajustando também, mas com certeza é um país que não tem como ficar sem essa entrada de imigrantes, né? Claro. E, Fernanda, vamos mudar um pouco, não mudar, mas vamos Hum. avançar um pouco na conversa. De uma forma geral, Fernanda, que você acompanha todo esse tempo trabalhando, quais são as principais portas de entrada dos brasileiros na Austrália, no sentido, a pessoa vem como estudante e aí a vida começa aqui como estudante geralmente, né? E É. aí você tem que meio que escolher o que vai fazer, né? E com inteligência também, né? Sim, eu diria que a principal porta de entrada realmente é o visto de estudante, né? Então, é uma forma de você não precisar esperar tanto tempo para poder entrar num visto de residência, por exemplo.
é uma maneira de abrir caminhos, abrir portas também com possíveis empresas na Austrália, para quem vai aplicar um sponsor, né? Enfim. Ou realmente para quem vem estudar e quer se aprimorar em alguma área, trocar de carreira, fazer um pós-graduação. Então, realmente é uma porta de entrada das principais, né? É claro que a gente também tem pessoas que chegam aqui de outras formas, né? Daqui a pouco aplicando um sponsor ainda de fora da Austrália, conseguindo uma residência permanente ainda de fora. Mas eu diria que, sem dúvida, o visto de estudante é o principal. Isso. E, Fernanda, você chega geralmente, né? Vamos lá, a maioria da população chega aqui para estudar inglês, né? Hum, E aí a pessoa estudou inglês nos primeiros 6 meses e ela decidiu que talvez seja aqui que ela quer ficar, porque ela gostou, se apaixonou pelo país, que foi o meu caso, foi o caso do Matheus, né? Da e de Morgana. muita gente. De muita gente, né? Eu acredito que, assim, a gente pode É, falar que a maioria, né, apaixona. A importância, Fernanda, de já nessa transição do inglês, de ter uma estratégia, de uhum. procurar alguém que possa te ajudar, né? Então, acredito que você vê muitos casos que a pessoa deixa para meio depois e acaba se arrependendo ou perdendo tempo também, né? Com certeza. A gente, até a semana passada, eu estava conversando com uma colega e justamente falando isso, né? Assim, que eu tenho visto um pouquinho, assim, das coisas mudarem no sentido de antecipação. Então, acho que as pessoas estão começando a entender um pouco melhor da importância de buscar essas informações mais cedo possível, né? Se possível ainda do Brasil, seria ótimo já conversar com alguém que possa passar esse panorama geral. Uhum. Não quer dizer já saber exatamente que visto vai aplicar, mas entender, né, do que a gente está falando. Mas sim, é muito comum o cenário de vir fazer inglês primeiro, depois fazer troca de curso. Quanto antes você puder conversar com um profissional para ter uma orientação, é mais interessante. Acho que principalmente também agora, nesse momento que a gente está vivendo, mais crítico das recusas dos vistos de estudante, qual que é o estudante genuíno ou não. Ficar muito tempo na Austrália renovando e renovando visto não ajuda muito, né? Então, quanto antes você entender o que dá para fazer, no seu caso específico, maravilha, acho que facilita bastante. E cada caso é um caso, né, Fernanda? Então a gente pode ficar aqui conversando 2 horas, mas daí tem aquele detalhe no caso da pessoa que vai fazer toda a diferença, né? Sim, a gente sempre fala isso, né, de cada caso é um caso, e realmente é, né? Então, assim, a gente consegue, por exemplo, né, como aqui no podcast, acho que é algo super informativo para todo mundo, para você ter uma base, uma ideia legal, né, sobre a imigração, sobre o que está acontecendo, mas na hora de ver o seu caso é importante entender exatamente o que se aplica para ti, né? Então, possibilidades de visto, o que dá para fazer de repente com o que você já está trazendo do Brasil também, né? Sim. Então, com certeza, é bem individual mesmo. Tá, Fernanda, a gente teve o episódio com a pessoa que comentou sobre o real estate, né, que é a questão de aluguéis aqui e tal, e ela falou que a gente nunca pode esquecer que a gente tinha uma vida no Brasil também, né, então Sim, tudo que você faz no Brasil pode ser que aqui vá ajudar, né? com certeza. Isso, e eu não quero perder muito tempo falando disso contigo, Fernanda, mas talvez alguém tá no Brasil e tá assistindo isso, né? Então, Uhum. eu queria só que tu desse tipo uns 2 minutinhos como é que é o processo de aplicar para estudante, para vir estudar Uhum. inglês, quais são os melhores caminhos, o que a pessoa pode fazer, se ela pode aplicar ela mesma, se é melhor para uma agência. Sim. Então, acho que a primeira questão, eu sempre acho interessante, de repente, procurar uma agência de intercâmbio. Daí, por exemplo, não é o que a Migrou faz, Uhum. né? Mas no Brasil tem muitas agências de intercâmbio de ótima qualidade. Conversa com um agora fugiu a Não é palavra em agente, né? português. Pode falar Com um inglês, tá? consultor de Tá. educação, para entender um pouquinho sobre os cursos, sobre a escola, né, que você quer estudar. Eu diria assim, de início, primeira dica, uma escola bacana, que seja bem conceituada aqui. Isso já dá um peso maior numa aplicação de visto de estudante também. Entende exatamente quanto de inglês você precisa, por exemplo, como é que está o teu nível de inglês, para entender se você precisa de
mais ou menos tempo, né? E aí, depois que você passa por essa etapa inicial de conversar com a agência e escolher a escola e o curso, aí começa a parte da aplicação do visto em si, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem clientes que nós, como agente de imigração, a gente aplica o visto. O Brasil também trabalha com despachantes, né? Então, isso aí depende muito de como a agência vai te orientar a fazer. Mas, basicamente, eu diria que o passo a passo é esse. Eu diria que procure uma agência de intercâmbio num primeiro momento, entenda as possibilidades de curso e escola, cidade também, né, que te interessa. Aplica o visto e aí, dando tudo certo, é só fazer a mudança. É só vir, né? Vim se apaixonar pela Austrália. Exatamente. E, Fernanda, a pessoa chega aqui, geralmente ela estuda inglês e tem aquele período de transição que eu digo que é muito louco, assim, né? Porque você tá começando uma vida aqui, o idioma é todo novo, e aí você tá começando a trabalhar, você tá começando a conhecer gente, e aí você descobre que você gostou, né, do país. E aí, a diferença, Fernanda, entre você vir do Brasil já com uma profissão, né? Uhum. Ou começar aqui também, né? Então, os dois casos acontecem bastante, né, Fernanda? Então, a Austrália, para quem não sabe, ela tem uma lista, né? Eu não quero falar besteira aqui, mas Não, tá certo. você pode falar um pouco melhor. E essa lista, ela muda a Uhum. cada período, né? E tem umas profissões que são em demanda, né? Então, é interessante se você não tem profissão ainda no Brasil, você vir e se adequar, né? Se o seu interesse é migrar, né? Sim, com certeza. Mas é isso mesmo. Então, assim, a gente tem. Por isso que é legal entender o teu caso específico, para entender se de repente você já tem uma formação do Brasil e uma experiência profissional que a Austrália precisa, que está nessa lista de profissões. Então, você pode, de qualquer forma, estudar alguma coisa aqui, mas você também sabe que você não depende daquele estudo para seguir um caminho migratório, né? Então, isso é uma coisa interessante de analisar. Se você, às vezes, tem formação, tem experiência, mas não é em algo que a Austrália está buscando agora, né? Para facilitar um processo de imigração, de repente vale a pena estudar alguma coisa diferente, algo mais focado no que a Austrália está precisando. E tem as pessoas que ou não têm formação ou estão passando por um processo de transição de carreira, não querem mais trabalhar com o que faziam no Brasil e vêm para cá e querem estudar alguma coisa diferente, que acaba levando a um processo de imigração no futuro, né? Então, tem vários tipos diferentes de situação que a gente trabalha, mas acho que nunca deve se descartar o teu background, né? Então, já pode ser um passo bem grande e importante em direção a uma residência, usar o que você já tem, muitas vezes. Uhum. E só para contextualizar um pouquinho, Fernanda, você consegue de cabeça uma ou duas profissões que estão na lista só para o pessoal? E se eu não me engano, tem lista regional, tem lista disso. Tem de tudo. Tem, né? Mas alguma profissão que assim, ó, essa aí a Austrália precisa, então vale a pena dar uma olhada. Sim, então, assim, a gente tem as principais áreas hoje de demanda, não necessariamente vão ser as mais fáceis, vamos dizer assim. A gente passa pela área da saúde, que é importantíssima, educação, tecnologia, construction. Acho que essas são áreas, assim, que são bem fortes para imigrar. Áreas que a gente vê muita gente qualificada chegando do Brasil e que consegue usar o que tem. IT, eu diria, engenharia, né, muito comum também, contabilidade, tem gente também que usa, arquitetura, né, então tem uma série de profissões. Enfermagem, por exemplo, apesar de ser muito forte, é uma área que é um pouquinho mais complicada para validação profissional e tudo mais, então às vezes a gente precisa fazer alguma coisa a mais aqui, mas assim, para dar alguns exemplos, assim, eu diria que essas são áreas bem fortes e que o pessoal consegue usar. A própria área de gastronomia, que é uma área forte aqui, né, ali dentro da hospitality, a gente já trabalhou bastante com pessoas formadas em gastronomia no Brasil, por exemplo, né? Conseguem validar suas qualificações aqui também. Ah, entendi. Eu agora só uma aspas aqui, Fernanda. Eu costumo ir nos fins de semana visitar um familiar numa casa de repouso Uhum. e eu nunca vi um australiano trabalhando lá. Nunca. A gente vai fazem uns 3, 4 meses, eu nunca vi nenhum australiano. E antes essa pessoa estava hospitalizada
E dentro das enfermeiras, dos médicos e tal, também. Nunca vi um australiano trabalhar. Então, daí já vem exatamente aquilo que tem coisas que o australiano não faz Exato. realmente, né? Então, assim, a própria parte de aged care e suporte, individual support, né? Que a gente está vendo também, até um incentivo do governo para australianos se qualificarem nessas áreas, child care também, né? Uhum. Porque realmente, às vezes, são áreas que eles são muito da área de construção civil, por exemplo, é muito Sim, forte, né, para eles. Então, realmente, tem áreas, e aí isso é que é legal também entender, e por isso eu acho importante de conversar com alguém que é agente de imigração, ou enfim, para ter esse panorama, né? Porque às vezes você quer, por exemplo, imigrar, estudar alguma coisa, mas ainda não sabe o quê. Então aí tu já consegue te direcionar de repente para uma área mais forte que a Austrália precisa e já sair na frente, né? sim, claro. E é importante, né, Fernanda, como a gente já vem falando, esse acompanhamento desde do início. A partir do momento que você decide que talvez seja o lugar para você ficar, então procura alguém, né? Eu queria falar um pouquinho sobre. A gente não vai falar sobre todos os vistos, porque a gente ia ficar aqui até E sábado, né? Isso, agora sim. exato. Então, Fernanda, eu queria que tu desse só um apanhado geral e a gente pode explorar um pouquinho mais a fundo, que a gente vinha conversando. Eu acho que esses 3 vistos são importantes a gente comentar um Uhum, pouquinho, que é o primeiro seria o 485. Tem como tu explicar para o pessoal o claro. que que é o visto 485, Fernanda? Uhum. Então, o 485 é um visto bem legal que a Austrália oferece. A gente teve também algumas mudanças recentes a respeito desse visto. E algumas pessoas às vezes confundem, né? Por exemplo, chega aqui e quer aplicar o 485. Mas então, como que funciona? O 485, para você poder aplicar esse visto, você precisa vir para a Austrália, estudar aqui em algum curso que seja relacionado a uma profissão ou a um curso de nível superior, que aí fica um pouco mais flexível. E você precisa estudar por um período mínimo também, que é em torno de no mínimo 2 anos. Né? Então, se você vem para a Austrália, estuda por 2 anos em algo que você consegue usar para aplicar esse visto depois, é um ótimo caminho. Ele é um visto de trabalho temporário, que Uhum. varia entre 1 ano e meio a 3 anos de visto, depende do que você estudar. Então, quem consegue aplicar esse visto tem uma oportunidade bem bacana de entrar no mercado de trabalho, adquirir experiência depois do curso, de repente conseguir uma vaga de trabalho numa empresa que acabe gerando um sponsor, ou aplicar um Skilled Visa, que também é um outro visto importante. Então, o Graduate Visa, assim, bem resumidamente, é isso, né? E hoje em dia, infelizmente, ele não é para todo mundo, no sentido não só do curso, mas também da idade, né? Que foi uma coisa que mudou recentemente e que até atrapalhou os planos de algumas pessoas que, inclusive, já estavam no meio do caminho Ah, entendi. que, que acabaram não conseguindo. Então, só para passar também para o pessoal que, de repente, possa ter interesse, existe um limite de idade de 35 anos, incluindo 35 anos, para você poder aplicar esse visto. Então, se você vem para a Austrália com 34, infelizmente, tem algumas exceções, né? Uhum. Mas, na regra geral, assim, aí pode ser que ele não seja uma opção de visto, mas para quem tá mais novinho, Nos 20. perfeito. Entendi. Então você aplica para estudar, então, e tem que ser, of course, numa dessas áreas que eles estão em demanda, né? Tu tem, por exemplo, plumber ou Uhum. eu ia falar Spark, eletricista, alguma coisa nesse sentido. O Graduate Visa, na verdade, ele tem duas formas de você poder aplicar esse visto, né? Então, para quem estuda os cursos VET, que são os Vocational Courses, né? Tipo Cookery, Uhum. Electrician, Building Construction, Carpintaria, aí tem uma série de cursos. É importante que você estude por 2 anos, mas em um curso que você consiga vincular com a lista de demanda, né? Então, por isso que fica muito em torno ali do carpintaria, cookery, childcare, enfim, já tem alguns cursos ali que são Uhum. bastante usados, né? Algumas áreas, mesmo que você estude 2 anos, se ela não for uma área de demanda, você não consegue aplicar o Graduate Visa se você estuda um VET.
Então, um exemplo acho que bem comum é aged care. Apesar de ter uma demanda bem alta, não é uma profissão que está na lista de demanda principal da Austrália hoje. Então, se você faz um VET, provavelmente a gente não consegue aplicar o Graduate Visa, o 485. Tá? Então, esse é um pathway do Graduate Visa. A gente tem o pathway de Higher Education, que é para quem faz um bacharelado, para quem faz um mestrado. Aí muda de figura. Aí você pode estudar qualquer área, desde que seja um bacharelado ou um mestrado, por exemplo. E aí não existe essa limitação de lista. Então, você pode fazer marketing, você pode fazer hospitality, você pode fazer engenharia, IT, qualquer área. E aí o que vale, o que é mais alto aí nessa conta é o nível da qualificação que você está estudando, assim, em linhas gerais. Ah, entendi. Então tem algumas regrinhas, é bom cuidar. Não é porque eu tô estudando isso que o 485 vai poder... Tipo, os clássicos Leadership and Management, Project Management. Esses cursos, normalmente, não vão gerar um 485 depois, né? Existem, de novo, as exceções, mas regra geral, não. A gente vinha falando, então, Fernanda, do 485 Graduate Visa, que ele é bem, vamos dizer assim, cheio de detalhes, como você mesmo falou. E agora eu queria que a gente avançasse já para o 482, que eu acredito que é o sonho de muita De gente, consumo. né? É o sonho de consumo. Você pode dar uma geral do que é o 482, Fernanda? Claro. O 482 é o visto que a gente chama de sponsor, né? Na verdade, ele é um visto de trabalho, né? Temporário. Então, para que você possa aplicar o 482, você precisa de uma oferta de trabalho de uma empresa, né? Você não consegue aplicar ele de forma independente. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, tenho uma profissão que está na lista desse visto, que também tem uma lista específica para ele, né? Consegui trabalho na minha área e tive uma oferta da empresa que eu estou trabalhando. Então, esse é o caminho para chegar até o 482, né? Então, o 482 é um visto que hoje oferece a residência permanente, um caminho para a residência permanente para todo mundo que é portador do visto. Então, foi uma coisa bem boa que aconteceu também nas últimas mudanças. Antes, a gente não tinha essa opção e essa oportunidade para todo mundo. As listas estavam divididas nesse sentido. Agora não, você pode aplicar entre 1 a 4 anos o 482, e assim que você tem 2 anos neste visto, você já pode fazer uma transição para residência permanente. Tá, e enquanto esse visto está acontecendo, então, Fernanda, vamos supor que eu arrumei um trabalho, eu sou um especialista, e a minha empresa, ela me ofereceu, né, a oportunidade, a gente fez o 482. Eu tenho que ficar trabalhando nessa empresa durante o período até fazer A transição? Isso. Então, não exatamente. Isso também é uma nova mudança, né? Antigamente funcionava dessa forma. Você precisava ficar naquela empresa. Então, hoje em dia, você precisa ficar no visto. Então, se você... A ideia, claro, é, se possível, permanecer no empregador, né? Mas se por algum motivo você precisa sair da empresa ou você quer trocar de empresa por algum motivo, você faz é como se fosse uma transferência, né, de uma empresa para outra. Existe um processo para isso também, mas você se mantém no visto, tá? Então, todo esse tempo continua contando. Todo o tempo que você está no 482 trabalhando para um empregador que é o teu sponsor, esse tempo todo está contando, tá? O tempo que você fica fora sem estar trabalhando para empresa nenhuma não conta, né? Mas você pode trocar de empregador, que mesmo assim você está contando em direção aos 2 anos que você precisa para fazer a transition depois. E tenho algum tempo, Fernanda, que eu tenho que, vamos supor, se acabei sendo desligado ou eu acabei trocando de emprego, tem algum tempo que eu posso ficar procurando emprego, não trabalhando? Tem... Sim, 180 dias é o tempo ali que você tem, né, para aplicar um outro visto, fazer uma transferência para uma outra empresa, deixar o país, enfim, né? Depende da situação de cada um. Mas esses 180 dias, a princípio, é o prazo que você tem para não perder o visto e buscar, né, alguma alternativa. E eu acredito que a gente não precisa entrar em valores, Fernanda, mas
uma vez que o visto foi aplicado, então você tem a taxa do visto, você tem que pagar o visto, né? E aí, se Uhum. você acabar mudando de empresa, você tem que pagar novamente ou você tá nesse processo de transição, tá tudo tranquilo? Assim, o padrão, vamos dizer que eu tenho um 482 aprovado para 4 anos, né, e no segundo ano eu vou trocar para uma outra empresa. Como o meu visto ainda está válido, se eu for trocar para uma empresa e continuar trabalhando na mesma profissão que eu tenho, a princípio eu não preciso pagar um novo visto, mas uma nova nomeação, que é uma etapa do processo também, né. Ah, Então, entendi. depende de cada caso, né, Cada de caso é um novo, né. caso. Mas, assim, esse é um exemplo bem padrão, vamos dizer, né. Uhum. E, Fernanda, pela tua experiência, esse visto é um visto comum ou ele é mais difícil? Só para o pessoal que não tem noção como é o mercado de trabalho É. aqui. Olha, a gente trabalha muito com 482 e tem trabalhado cada vez mais. Acho que Tá. principalmente também agora em função do que está acontecendo num geral na imigração em relação até aos convites para o Skilled Visa que estão demorando um pouquinho mais para sair, né? Ou estão ficando mais concorridos, ou o governo está focando em profissões prioritárias, né? Então, para muitos profissionais, o 482 é uma excelente alternativa, né? Porque aí você não precisa ficar dependendo de um convite do governo para aplicar o visto. Se você já tem os skills que precisa, é uma ótima opção. Então, ele é um visto bastante usado, tá? Bem comum. O que é o mais difícil aqui é você receber a oferta de emprego muitas vezes, né, porque a gente barra, em muitos momentos na limitação de horas que os estudantes têm para trabalhar, né, e aí, às vezes, fica mais difícil entrar nas empresas para trabalhar na tua área, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, né, um profissional de TI, não ter a disponibilidade do trabalho full time. Então acho que eu diria que essa é a parte mais chatinha, Uhum. né. Mas eu mesmo posso dar o exemplo nosso na Migrou, né, a gente trabalha muito com esse visto, então, assim, acontece, né, os estudantes que conseguem entrar nas empresas trabalhando part-time, ou estão em outros vistos, ou estão num 485, por exemplo, né, ou um Working Holiday Visa. Então é um visto que dá para dizer que é comum, é um visto comum. Entendi. E assim, né, Fernanda, como você falou, né, é difícil entrar na empresa, mas assim, eu tô ainda pra ver algum empregador que não gosta de empregado brasileiro, né? Hum, Então, geralmente a gente tem uma fama muito boa em questão de trabalho, né? com É, certeza. então, vai lá, se você tem a ideia de ir pro 482, não desista, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né, a gente sabe da dificuldade Sim, da questão das horas, mas é é muito possível. isso, assim, é possível com certeza, e normalmente quando a gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho, né, normalmente funciona, né. Geralmente isso. Fernanda, o nosso outro visto que a gente queria falar, o Skilled É. Visa, o Migration Visa, que tem questão de pontos e tal. Eu não quero entrar muito nessa, porque essa é bem, um pouquinho mais complicado, né, Fernanda? É, então, o Skilled Visa, é o principal, vamos dizer, né, o carro-chefe aí do Skilled Migration, né. Então a gente tem 3 tipos de visto, basicamente, dentro desse pacote. O 189, que é o visto nacional, o 190, que é estadual, e o 491, que é regional. Todos funcionam da mesma forma no sentido de pontuação, né? Uhum, Então você precisa atender requerimentos específicos, você precisa ter uma profissão que está na lista, reconhecer essa profissão com o órgão responsável, você precisa ter um mínimo de inglês e um mínimo de pontos, né? Então, esse é o primordial. Dependendo do tipo de visto, você pode ter que atender alguns critérios extra, por exemplo, em vistos estaduais e regionais, critérios específicos do estado ou da região que você quer aplicar o visto, né? Por exemplo, tempo de trabalho, uma qualificação específica, coisas desse tipo, um mínimo de inglês, mínimo de uhum. horas de trabalho. Então, e apesar de ter uma pontuação mínima, que hoje é 65 pontos, isso pode não ser o suficiente em muitos casos, né? Então, aí a gente precisa trabalhar essa pontuação para tentar aumentar o máximo possível, porque isso interfere diretamente nas chances de receber um convite, né? Então, em linhas gerais,
São 3 etapas. A gente, quando está pronto, quando atende todos os requerimentos, a gente aplica uma expressão de interesse, seleciona o visto que a gente pode ou consegue ou quer aplicar, e aí a gente precisa aguardar o convite do governo para poder aplicar o visto, né? Então isso é bem importante, até apesar da gente não entrar muito no detalhe dele, isso é uma pergunta bem comum, bem recorrente. Quando você faz a expressão de interesse, isso não é um visto, né? Isso é só uma demonstração de interesse. Então, é muito importante monitorar a validade do visto que tu tem naquele momento. Por exemplo, estou num visto de estudante que vale até final de 2026. Meu convite precisa chegar até final de 2026 para que eu não fique sem visto, né? Senão, a gente precisa rever, enfim. Então, esse é só um ponto, acho que é importante, assim, para quem está fazendo um planejamento, né? Diferente do sponsor, por exemplo, você não aplica direto para ele, você precisa ser convidado para aplicar, né? Então, esse acho que é um ponto bem importante, bem específico do Skilled Visa. Entendi. E, Fernanda, você falou que são três níveis diferentes, né? O Uhum, federal, o estadual e o regional, né? isto. Então, eu calculo que eles tenham peculiaridades, né? Diferentes entre eles. E o mais difícil deles, Fernanda, seria Eu o... diria que é o 189, o nacional, né? Apesar de variar um pouco dependendo da profissão, né? Mas digo mais difícil porque é nacional, abrange a Austrália inteira, então você pode, tanto dentro quanto fora da Austrália, na verdade, você Isso. pode concorrer a esse visto, então, teoricamente, é onde vai ter mais pessoas aplicando e onde vai puxar essa nota de corte, vamos dizer assim, também mais para cima, possivelmente. E diferente dos outros 2 vistos, vamos dizer que você só conta com a pontuação que você mesmo consegue gerar, né? Uhum. O visto 190, que é estadual, e o visto 491, que é regional, além dos pontos que a gente consegue fazer por nós mesmos, o visto em si, ele pode te ajudar um pouquinho, com 5 ou 15 pontos, dependendo do tipo de visto. Então, isso já puxa a pontuação um pouquinho mais para cima. Então, tem algumas diferenças. Então, eu diria que o 189 é o mais sonhado, mas também acho É que o é o mais mais difícil. difícil. Por isso que às vezes as pessoas mudam, então, Fernanda, porque daqui a pouco ela mudando, indo para uma Uma região, regional. e aí isso vai aumentar um pouquinho o número de pontos e tal. Ah, Uhum, entendi. com E, certeza. Fernanda, o que são esses pontos? O que tá integrado nesses pontos? Onde você consegue os pontos? E você tem como dar uma geralzinha para nós? Tem. Bom, a gente acho que os principais pontos, idade, inglês, profissão, profissão no sentido de experiência profissional, quanto você tem de experiência, que nível de qualificação você tem, se você está aplicando solteiro ou com partner, isso pode diferenciar. Se você estudou na Austrália ou não, isso pode diferenciar. Se você fez algum curso de especialista, por exemplo, isso pode, tipo um PhD, um Master by Research, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso são formas de calcular os pontos. E aí, dentro de cada item desse, a gente tem bandas, vamos dizer assim, né? Então, idade, né? Eu já estaria quase Eu fora, mas também, eu também. já teria que ir pro dama. Mas enfim, a gente tem assim, o principal banda, vamos dizer, que é de 25 a 33 anos, né? Onde você ganha 30 pontos. Então, só para ter uma ideia, do 65 mínimo ali, a idade conta bastante coisa, né? Então, esse é o principal momento para aplicar. Mas a gente tem até os 45 para aplicar, então a gente só precisa acertar ali onde a gente está naquele momento para ver a pontuação. O inglês conta bastante também, de 0 a 20 pontos. Então, são esses detalhes que é importante a gente ter uma ideia, né? E o inglês, Fernanda, eu acredito que você tenha que fazer uma das provas que, sei lá, o De PTE, proficiência. o IELTS, uma dessas que elas vão dar os pontos pra você, Isso, né? exatamente. Então, a gente tem que a gente tem provas que o governo aceita, PTE e IELTS são das principais, né? A gente tem Cambridge, TOEFL, tem uma variação de provas. Mas o importante é o mínimo que você precisa para poder considerar o visto é, por exemplo, equivalente a um IELTS 6. Mas isso não te dá pontuação nenhuma. Então, a gente precisa ir atrás, normalmente, aí de pelo menos um 7, um 8, se possível.
Então, cada item faz diferença. Entendi. Tu quer mais um mate? Manda. E, Fernanda, uma das questões que eu estava pensando também é que se você tem a pontuação alta porque você tem uma idade um pouco mais baixa, provavelmente você não vai ter a pontuação de experiência comparar. Então tipo, é uma balança, né? Normalmente, né, quem já passou dos 30, vamos dizer assim, já vai possivelmente conseguir pedir mais pontos por experiência profissional, né? Pontos por experiência profissional é algo também que pode fazer bastante diferença, né? Porque a gente tem também diferentes níveis de experiência, né? Então, quem tem mais de 8 anos de experiência vai ganhar bastante pontuação também. E essa experiência, ela conta a experiência do Brasil, Fernanda? Sim, daí, na verdade, nesse visto específico, a gente tem uma divisão, mas sim, a gente pode usar Brasil de qualquer lugar do mundo ou Austrália, né? Então, Tá. eles dividem dessa forma. Ah, A entendi. experiência aqui dentro, ela conta mais pontos, né? Menos tempo de experiência vai ser equivalente a mais tempo de experiência fora, vamos dizer assim, né? Então, mas sim, a gente pode usar dentro e fora, claro, dependendo do caso, né? De quando você se formou, esse tipo de coisa. Entendi. Então eu acho que esse é como você falou, é o principal, né? Eu vejo muita gente que tá assim, tipo contando os pontos, né? Mais 5 pontos aqui, mais 10 pontos ali. Eu acho que, de um modo geral, meio que todo mundo tenta ele, Tá, né? entendi. Então, às vezes a gente deixa em stand-by lá uma expressão de interesse, mas vai buscando um sponsor por fora, por exemplo, né? Mas, de forma geral, quando você vem estudar ou quando você vem já com uma profissão, acho que esse é o primeiro visto que vem à cabeça, né? Sim. E, Fernanda, você tem, eu acredito que é uma pergunta bem complicada, se você não souber a resposta, tudo certo também. Essa expressão de interesse, Fernanda, ela tem um tempo, assim, que você vai ficar esperando, ou ela varia de 1 ano a 10 anos, uma coisa, uma coisa assim? Bem fácil, assim, de monitorar, né? Bom, a gente pelo menos tem, assim, a validade dela, que é 2 anos, Tá. né? Então, o convite tem que vir durante esse período, né? Então, assim, realmente é bem difícil estimar quanto tempo vai demorar. Aí vai entrar muito a questão de qual profissão eu tenho, qual pontuação eu tenho, aonde eu estou aplicando, que visto eu estou aplicando, né? A tendência é que vistos regionais sejam os primeiros, os mais rápidos, vistos estaduais, que aí você já meio que está direcionando também para um estado, para uma região específica, né? Tende a ser um pouco mais rápido. Mas, assim, não tem exatamente um padrão. Nós já tivemos convites para um 89 também, que chegaram de forma rápida, mas aí também eram profissões de demanda muito alta, né? Então, é bem difícil estimar, assim, esse caso. Eu sempre digo, né, que quando é possível ter um plano B, né, principalmente para quem está com um tempo mais reduzido de visto, né, ali esse caminho muito comum, Student Visa, Graduate Visa, e aí você tem 1 ano e meio de Graduate Visa para fazer todo o processo e receber um convite do governo para aplicar o Skilled. Então, assim, não é muito tempo que a gente tem, né, então, mas é possível, já tivemos vários casos nesse sentido, então é só importante e tá sempre monitorando, assim, o seu visto também, né? Pra não ficar a perigo de ficar sem visto. E tem que contar também, né, Fernanda, uma das coisas muito importantes, tem eleição no meio do processo, não tem eleição. E uma pergunta agora que eu vou mostrar a minha ignorância ao vivo para quem estiver assistindo. Como que funciona lá para eles, Fernanda? Vamos supor, eu registro meu interesse. É uma pessoa que vai pegar e vai analisar o meu caso, tem uma fila, tem um sistema que vai fazer uma triagem, e aí depois alguma pessoa. Tu tem noção de como funciona isso? Então, a ideia é que para o 189, o convite é automático por pontuação, tá? Porque é o nacional, né? Então, a princípio, você tem que atender ali os critérios. Se você existe no próprio site do Departamento de Imigração, né, no Skill Select, que a gente chama, você pode ver a pontuação que o governo vem chamando, por exemplo. Então, vamos dizer que para engenheiro químico, o último round de convites foi com 85 pontos, que eles chamaram. Estou chutando aqui, tá? Se eu tenho 65,
chances são de que meu convite não vai vir Uhum. tão cedo, né? Então, desse visto específico é meio que automático ali. O 19491 já é um pouco diferente, porque você vai mandar dependendo do estado, um registro de interesse ou aplica direto para nomeação, enfim. E aí o próprio estado vai fazer, vamos dizer, uma triagem ali e te selecionar, né? Então aí não é totalmente random ali Uhum. a emissão do convite, né? Você Entendi. precisa também atender critérios específicos, muitas vezes, do estado. Então, tem uma conferência, assim, que é feita no primeiro momento. Aí, e você, quando você pega um caso de uma pessoa, Uhum. você consegue já me dizer, seria interessante se você tá disposto a talvez mudar para tal estado ou tal Uhum. lugar, porque acredito, como você falou, estados mudam, né? Regiões mudam e como você faz para ficar no topo de tudo isso, saber o que tá acontecendo em tudo, Fernanda? É bastante nem sei. Mas é bastante informação. Assim, quando a gente pega, por exemplo, se tu chega para mim com o teu caso, né, e eu vejo, por exemplo, só para tentar ilustrar um pouquinho, Uhum. né, eu moro em Queensland, sou estudante, e quero aplicar, para um visto em Queensland, né. A gente já consegue ter uma ideia de que se tu tá num visto de estudante trabalhando 24 horas, possivelmente tu não vai atender o critério do estado de Queensland, porque a gente já sabe qual é o critério que até então, né, na verdade estão em pausa agora, mas até então era trabalhar 35 horas por semana. Então, um estudante que tem limitação de horas, Sim, né, só dando um exemplo bem geral. Então, é essa análise que a gente faz, né? Cada pessoa ali vai ter o seu perfil e aí a gente vai poder direcionar. E não basta simplesmente vou morar numa área regional, porque você pode estar indo para uma área regional, tipo South Australia, que também exige coisas que às vezes você não consegue atender, né? Então, mas dá para fazer essa análise com certeza, né? E tentar achar melhores regiões, né? E tentar aumentar as chances com essa análise. entendi. E Fernanda, assim, eu não, cada caso é um caso, como a gente já falou, mas na tua experiência, assim, pelo que tu vem acompanhando, acredito que os três caminhos que a gente olhou, eles são realistas, né? Eles não são assim, Sim, eles são bem possíveis, né? são. Não, são caminhos assim que estão acontecendo todo dia, assim, não é nada impossível de acontecer. O Graduate Visa, vamos dizer que é uma coisa mais previsível, né? Uhum. Então, assim, se você vem, tem idade, está fazendo um curso que é elegível para você depois aplicar o Graduate Visa, a princípio, tá tudo certo para você depois do curso aplicar, né? O 482 e o Skilled, infelizmente, não depende só do aplicante. Depende de fatores externos também, Externos, né? isso. Então, a gente não tem como... nenhum visto a gente tem como garantir, na verdade, né? Mas, assim, é um pouco mais difícil dizer, não, com certeza vai funcionar, né? Mas, com certeza, são todos caminhos bem realistas e bem possíveis, sim. E coisa que tu vê todo dia também Sim, acontecendo, né, Fernanda? sim, sim. Além de outros vistos, né, que a gente tem várias outras opções de visto que podem entrar também aí nesse nessa programação, vamos dizer assim, né. Uhum. Tu quer citar algum que a gente não falou que tu lembra que talvez seria importante mencionar, Fernanda? Olha, tem outros vistos de sponsor, por exemplo, né, a gente falou do 482, que é o sponsor temporário, a gente tem sponsor de residência permanente já direto, a gente tem sponsor regional, às vezes, que pode ser uma boa alternativa também. A gente tem os vistos de família. Pode acontecer, às vezes, de você acabar num relacionamento com alguém que é australiano, por exemplo, ou residente permanente, e acabar encontrando uma outra oportunidade de visto. Training Visa, que é um visto também de Training Visa. treinamento Uhum. interessante, principalmente para quem não tem a opção do Graduate Visa, né? Vale a pena também ficar de olho. É por empresa, mas é um visto que pode se encaixar muitas vezes, né, em muitos casos. Então, tem alguns vistos aí, até mesmo para quem a gente brincou com a questão da idade também nos 45, né, mas também depois dos 45 também tem opções de visto, um pouco mais restritas, Uhum. mas também a gente ainda consegue
dependendo do caso, né, encontrar alguma possibilidade também. Entendi. E, Fernanda, uma deixadinha meia egoísta da minha parte agora. Eu tenho os meus pais no Brasil, vamos supor, Uhum, né? Então eu acabei virando um residente, e acabei virando um cidadão, e eu uhum. tenho interesse de trazer os meus pais para morar aqui, porque eu moro aqui. Talvez a minha irmã também está pensando em ficar aqui. É um processo que eu acredito que não é tão simples, né, Fernanda? Mas é possível também, né? É possível, depende muito de cada família, né, de Uhum, alguns fatores, mas existe visto de residência para pais, vistos de turista específico para pais. Às vezes você quer só trazer os seus pais por um tempo um pouco maior, mas não uhum, necessariamente de mudança, sim, né? Ou eles ainda pode ser que não atendam critérios para uma residência permanente. Então, existem alguns vistos que podem ajudar nesse processo, sim. entendi. Ouviram, pai e mãe? Hum, Então, tem como, tá? Não tem desculpa. Não tem desculpa, né? Ahn, Fernanda, a gente já está se encaminhando pro final. Muito obrigado pelo papo, foi Eu que muito agradeço. bacana. Eu queria algumas perguntinhas rápidas aqui contigo agora, se vem na tua cabeça, ahm, 3 dicas para quem está no Brasil pensando em aplicar e já tem uma ideia que quer ficar aqui. Uhum. Eu diria que acho que a primeira coisa é buscar uma consultoria Uhum, com a gente. Eu acho que é um investimento muito importante, né? Às vezes a gente, de repente, fala de conversão aí, né? Australian uhum, dollar real, mas pensando no investimento que você vai fazer de curso, de visto, a consultoria, acho que ela fica, acho que pouco perto de tudo uhum, isso e do que você pode perder, na verdade, né? Então, por mais que você já saiba o curso que quer fazer ou algo nesse sentido, eu acho que nunca é demais validar ou entender os possíveis caminhos, né? Então, eu diria que buscar uma consultoria é uma coisa. Se você quer também, bom, a pergunta é para quem já sabe o que que quer, né? De uhum, repente, procurar cidades, se informar um pouco mais das cidades, acho que isso é importante. Apesar de a gente saber que tem as queridinhas, né, que uhum. é o que o pessoal mais procura, Sydney, Gold Coast, Melbourne, a gente está vendo muito brasileiro chegando também agora. Entender o que que você pode, como que funciona o processo migratório em cada uma dessas cidades, desses estados, né, e se é viável. Acho que esse seria um outro ponto. O que mais que eu posso dizer? Talvez, acho que ouvir histórias também de outras pessoas, mas não no sentido de consulta de imigração, Uhum. né? Mas eu acho que, assim, porque realmente isso é uma coisa que a gente escuta o pessoal buscar muito apoio, né, no que aconteceu com outras pessoas, que eu acho que é válido para entender, mas também acho que, por outro ponto, não ficar somente sujeito a esse tipo de informação, né? Ou do Face, ou das comunidades e tal, porque apesar das pessoas quererem ajudar, pode ser que não se encaixe necessariamente no teu perfil, né? E às vezes você pode até deixar de fazer alguma coisa que acha que não vai funcionar porque não funcionou para o outro. E de repente perder uma oportunidade, né? Então eu Isso. acho que talvez essas três seriam as principais. A Fernanda vinha comentando, então, as 3 dicas para quem tá no Brasil e já sabe que quer ficar. E quando eu cheguei aqui, Fernanda, eu te fiz uma pergunta que eu não sabia se eu tinha uma opinião formada sobre o assunto, mas graças a Deus tu tem, então tu vai compartilhar com a gente. Ah, a gente sabe que a inteligência artificial tá aí, né? Então, os vamos lá, eles estão substituindo o Google, né, então tu faz uma pergunta bem específica e ele vai te dar a resposta, vamos lá, o ChatGPT, né. Uhum. E eu queria que tu falasse um pouco dos perigos, Fernanda, sabe, confiar muito ou ir cego na opinião de um ChatGPT da vida. Uhum. Então, eu adoro, sou fã da inteligência artificial, né, acho que é super útil, mas eu diria que vá com cuidado, né. Eu acho que é que nem a gente estava comentando, assim, acho que uma ótima forma de você se preparar, de repente, entender um pouco mais, pegar um pouco de informação, né, mas ainda tem erros, né. Ele Sim. ele erra, então ele pode passar uma informação desatualizada, uma regra desatualizada,
não entender exatamente a tua pergunta, né? Então, não use como um agente de imigração, né? Ou um agente de intercâmbio, ou enfim. Né? Eu acho que vale como fonte para buscar uma primeira informação, para você se preparar para uma consulta de repente, né? Olha, já fiz uma busca aqui, é verdade isso? Tá Uhum. certo isso, né? Então, eu acho que use com moderação, vamos dizer assim, Entendi. né? Então, acho que é super válido, mas eu não, se fosse eu não usaria como 100%, né? Não, não, a gente não pode colocar o nosso futuro, É, né, nas mãos só é, de um programa, né? tu com certeza usa, então a gente sabe que vem resposta errada, Vem né? e convém, né? Então tu tem que ter esse cuidado, né? Então por isso que até para gente que é profissional, que quer trabalhar com essa ferramenta, é importante também ter o conhecimento, né? Para entender quando a resposta vem errada, né? Então acho que vale, mas tenham cuidado. Tem cuidado, exatamente. Ahn, quem tá aqui e pensa renovar, Uhum, Fernanda, alguma dica ou, de novo, o caso da pessoa que já sabe que quer ficar, uhum. vamos lá, o caso da pessoa que não tem uma profissão ainda, veio para estudar, tem o quê? 27? 27 anos e tá aberta, né? É uma pessoa que tá aberta a Uhum. explorar. Então, alguma dica para essa pessoa, Fernanda? Eu acho que é, é um momento. Primeira coisa que assim, se puder não esperar muito para buscar ajuda de novo. Se você já sentiu que quer ficar, né? Se sabe que a sua profissão, de repente, do Brasil, não é algo que vai Uhum. chegar muito longe aqui, né? Ah, tente já, se possível, o quanto antes, renovar para algo que faça sentido para a Austrália, por mais que na renovação a gente, né, ainda tem que comprovar a questão de genuinidade e tudo mais, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante. Evitar muitas renovações e muitas trocas de curso, muitas vezes, né? Acho que isso é algo que pode pesar para a imigração. E se você não tem a profissão na lista ainda, focar num curso, se a ideia é ficar, em algo que vai gerar um caminho para você, né? Se der para fazer um caminho para uma profissão de alta demanda, melhor ainda, né? Então, acho que isso é um ponto importante de considerar numa renovação. Entendi. E assim, a gente tá vendo bastante. Não vou dizer problema, né, Fernanda, mas a Austrália ela tá passando por umas transições meia Uhum. complicadas, assim, né? A gente vem acompanhando, mas ainda continua um paraíso, né? Não, ainda é, gente, ainda é. E assim, a gente trabalha com apelação também de visto, Ah, né? isso é importante. Então, a gente está vendo que, por exemplo, a gente já conseguiu reverter bastante caso. Não estou dizendo aqui que qualquer caso vai ser revertido, né? Mas de recusa que às vezes é mal analisada pelo case officer e a gente consegue, né, acabar revertendo mais para frente. Então, também acho que isso é um ponto. Não se apavorem, às vezes, numa recusa de visto, né? Porque a gente está vendo que isso está até mais comum do que a gente gostaria, né? Sim, sim. Mas a vida segue, dá para, né? Ainda tem outras possibilidades. E uma coisa que eu tenho conversado muito com meus clientes também é no sentido de risco, né? Hoje, por exemplo, eu sou formada em administração no Brasil e quero mudar minha carreira aqui. É uma troca de carreira. É um risco? Não deixa de ser um Uhum. risco, né, para uma análise, por exemplo, né, de visto de estudante. Mas acho que é o momento de arriscar também, né? Porque se você também vai ficar fazendo curso e curso e curso só para ficar próximo da área que você estudou, mas você quer imigrar, você também vai ficar perdendo tempo, dinheiro, a idade vai passando e você de repente não está investindo naquilo que você que mais vai te ajudar lá na frente, né? Então, de repente, às vezes a gente tem que arriscar um pouquinho mais, tentar fazer uma aplicação o mais forte possível, né? Mas já tentar entrar num caminho novo focado numa profissão que seja mais vantajosa, né? Então, isso é um ponto, acho que, para ser considerado também. Entendi. E Fernanda, só pra gente ir caminhando pra reta final, eu não sei se tu ouve muito, mas eu na minha pesquisa eu apareceu e eu gostaria de te pedir. Hum. Ah, quais são, se tem algum problema ou é perigoso cair
em golpe quando você tá nessa questão de visto, no sentido de não ser um agente registrado como você é, ou Uhum. sei lá, a pessoa prometer e depois não entregar. Tem, Sim. né? Eu não sei como é que você vê essa questão. É, existe, infelizmente a gente sabe que existe, né, o risco aí de você de repente eu acho que de cara, assim, a gente que é registrado, que tá tudo certinho, lá no site do Omara tem o nosso número, nossa carinha lá. Uhum, Então, assim, acho que primeira coisa, se você pode seguir indicação de pessoas que já passaram por aquele agente de imigração, acho que também já dá uma certa confiança, né, de saber que outras pessoas claro. já tiveram atendimento, você já pode entender como funciona o trabalho daquele profissional. Mas se é alguém que você não conhece, outras pessoas que passaram com esse agente, de repente busca a licença no Mar, ver se está registrado, se não tem nenhum processo aberto, por exemplo, né? E então acho que é bacana fazer essa busca para evitar ou minimizar pelo menos as chances, né? Prestar atenção no contrato quando está assinando. Exatamente. A última pergunta que eu vou te fazer, Fernanda, a gente vem fazendo essa pergunta para todos os convidados e a resposta é unânime até agora. Ahn, Migrar é para qualquer um, Fernanda? Não, acho que não. Boa, então Tô continuamos na, com tô na mesma. 100%. E você consegue me falar o porquê ou dar uma visão do lado de lá do balcão, digamos assim, Fernanda? Aham. Eu acho que não, acho que a gente vem com estilos de vida diferente do Brasil, deixa coisas diferentes no Brasil, né? Família, trabalho, amigos, enfim. E a gente mesmo que já está aqui há muitos anos, já passou por muita coisa aqui, às vezes ainda dá uma Uhum, balançada, né? Então eu acho assim que uma coisa que eu acho que é importante é se vê que não tá também fluindo bem, de repente não é isso, né? Às vezes eu acho que a gente precisa entender também, acho que primeiro entender possibilidades de imigração, né? Para você também, porque eu acho que os tantos anos investidos também aqui, sabendo que também as chances são muito remotas de dar certo, acho que também são anos preciosos que você de repente poderia investir em outro lugar ou até mesmo no Brasil. Mas se você já entendeu que é aqui que quer ficar e que dá certo, não vai pelo shortcut também. A coisa pode ser mais demorada, né? Então tenha também paciência para chegar até o destino final, né? Mas eu acho que não é para qualquer um, assim, não no sentido, não é para qualquer um, não, não, com certeza. né? Não é para qualquer um porque acho que tem diferentes pontos que precisam ser observados, né? E às vezes você chega aqui, vive um tempo e vê que também não é mais aquilo, já Uhum. deu, já cheguei onde eu queria, agora vou voltar, vou para outro lugar. E isso acontece bastante, né? Pessoas com residência permanente, que eu sei que já, né, passaram muito tempo aqui e resolveram também ir embora. Então, acho que depende muito, né, de cada um. Mas acho que eu concordo aí com o É restante. unanimidade. Ah, Fernanda, tu quer deixar um recado olhando para a câmera para o pessoal que está Então, assistindo? Essa aqui, talvez alguém que está passando por um momento difícil, assim, tá quase que perdendo a esperança, alguma coisa, tu quer deixar uma mensagem, talvez? olha, como a gente falou, né? Acho que assim, sejam persistentes, né? E entender também que vão ter dificuldades no caminho, que não é fácil, que a gente precisa investir, né? Tempo, dedicação e passar por algumas outras questões também de saudade Uhum. até, né? Então são várias variáveis aí que a gente tem, mas eu acho que a recompensa é bem bacana, né? E eu acho que uma coisa também interessante, principalmente para quem está como estudante, né? Quando vocês, conforme vão avançando e saindo do visto de estudante para outros vistos, eu acho que as recompensas vão vindo e vindo e vindo, porque a gente tem diferentes vidas na Austrália, Oh, vamos dizer assim, nossa. né? Tem estudante, tem, né? Você tem um sponsor, já melhora. Opa. Depois você tem uma residência, já, né? Então, assim, a gente tem. Não deixe as diversidades, né? De repente, iniciais, assim, te travarem de seguir em frente. Se lá no fundo, assim, parece que é aquilo ali que é o certo para você continuar, né? Então,
Talvez seja essa a minha mensagem. Show de bola. Fernanda, muito, muito obrigado mesmo Eu que agradeço, por foi bem receber bom. a gente e por ter compartilhado um pouco dos teus conhecimentos. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar. Eu vou deixar o convite aberto pro próximo episódio, né? Com Então, certeza. daqui a pouco a gente pega um assunto mais específico, né? Um assunto Sim. do momento e a gente pode falar. E para você, então, que acompanhou até Uhum. agora, se você não nos segue nas redes sociais, a minha irmã tá fazendo um trabalho incrível, Uhum. com botando bastante corte, bastante informação lá. E a ideia do projeto é essa, informar e trazer conteúdo, né? Mas como a Fernanda falou, a gente sempre aconselha a procurar um profissional credenciado, né? Então, eu vou colocar todos os contatos da Fernanda e da Migrow na descrição do vídeo, então clica lá, acompanha o trabalho deles, ela faz um trabalho espetacular lá. E até a próxima. Valeu!